As motos, tal como os relógios, há quem prefira analógicos e há quem goste mais dos digitais. Claro que haverá sempre um meio termo e nas motos acontece exatamente o mesmo. Aqueles que gostam de relógios com belas máquinas mecânicas gostariam também seguramente das motos da década de 80 para afinar carburadores, em que as suspensões são delicadas e obrigam sempre a trazer por perto uma chave de fendas. Mas atualmente, e para aqueles que não podem ter uma moto clássica, uma verdadeira clássica das corridas da década de 80, para esses existem alternativas bastante viáveis. É o caso da Yamaha XSR 900, que por trás de uma imagem icónica esconde uma moto extremamente moderna, perfeitamente adaptada aos dias que correm. Comecemos pela imagem. Este azul Legend é diretamente herdado das Yamaha Sonaut com Christian Sarron e que aqui é refletida neste azul Legend. Existe também um preto para aqueles que quiserem passar de uma forma mais discreta. Ambas as cores têm claramente resquícios da competição de outras décadas. Desde as entradas de ar funcionais na dianteira até estas pseudo-saídas de ar, também o afastamento entre banco e depósito e até, note-se bem, os parafusos de meia volta. Tudo remete para as pistas da década de 80. Muito mais moderna, claro, é a ciclística e também a parte motriz. A base é uma MT-09, mas desde aí os técnicos da Yamaha fizeram um trabalho enorme para mudar praticamente toda a moto e essencialmente o seu comportamento dinâmico. O motor mantém os 890 cm3 da última versão da MT-09, mais cilindrada que os 847 cm3 da primeira versão, tem também mais cavalos, são 119 cavalos e um binário acrescido, 93 Nm. O resultado é uma potência sempre disponível, com uma eletrónica que foi adaptada a uma utilização menos agressiva, menos street fighter, muito mais calma e serena para uma utilização mais polivalente. E atenção, que calma e serenidade não dizem diretamente respeito a qualquer tipo de pachorrice que esta moto possa ter. Nada disso. É uma moto extremamente rápida, versátil e, sobretudo, muito divertida. A caixa de 6 velocidades foi também por isso ligeiramente alongada, sobretudo nas 3 primeiras relações, e permite uma resposta mais confortável desde baixas rotações. E isto, no essencial, representa uma simplicidade de utilização, ao contrário da agressividade brutal da MT-09. Mas as diferenças em relação à MT-09, o Dark Side of Japan, continuam também na ciclística. O quadro é, grosso modo, o mesmo dupla trave que conhecíamos, mas o subchassi em aço é agora novo e pensado também para a possibilidade de outras adaptações. Enfim, uma moto que permite muitas transformações. É mantida a suspensão tanto dianteira como traseira, à frente completamente regulável e com um feedback da estrada excelente, uma moto que permite curvar muito depressa, sabendo sempre onde temos a roda. Já atrás, sem possibilidade de regulação em compressão, nota-se alguma facilidade em levantar a roda, mas para isso temos a eletrónica que impede esse levantamento num comportamento que consegue ser extremamente são em todas as circunstâncias. Aliás, a eletrónica é algo que marca a presença nesta XSR 900 de forma extremamente cuidada, a começar naturalmente pelos 4 modos de motores, mais um que a anterior versão, que apenas o modo Rain corta alguma da potência máxima. Todos os outros 3 modos entregam a potência até ao seu valor de 119 cavalos, mas de uma forma diferenciada em função das necessidades de utilização. Eletrónica que chega também aos travões com ABS Cornering, ou seja, permite regular o ABS em curva e aumentar a eficácia de travagem, ampliando também a segurança em todas as situações. Claro que, aproveitando este IMU, esta espécie de centralina eletrónica oriunda da R1, não poderia faltar também o controle de tração, que é ajustável em curva, tal como é ajustável a possibilidade de escorregar a traseira, um slide control que está associado também ao anti-wheelie e ao rear lift, ou seja,
tanto a roda dianteira em aceleração como a roda traseira em travagens são devidamente controladas, mantidas o mais próximo possível do solo para que a eficiência seja absoluta em todas as circunstâncias. Todos estes controles são feitos a partir do punho do lado esquerdo, com vários botões e transmitidos ao condutor através de um interface pequeno, um painel de 3,5 polegadas, mas extremamente legível em qualquer situação. E, acima de tudo, em termos estéticos, não causa qualquer engulho a quem conduz. Claro que poderia ficar escondido por uma pequena carnagem frontal, de cores condizentes com o depósito e com o resto da pintura, protegendo um bocadinho mais o condutor, tal como poderia ser criada uma capa para o banco traseiro, fazendo recordar ainda mais as motos da década de 80. Mais algumas notas sobre esta Yamaha XSR 900 para as rodas, que são forjadas em alumínio com um método patenteado pela Yamaha, com um peso reduzido em cerca de 700 gramas, peso não suspenso, o que garante maior agilidade na colocação em curva e permitem também uma maior facilidade e uma maior eficácia na utilização da eletrónica, mesmo quando se utiliza a fundo os discos de 298 mm na dianteira, que oferecem uma travagem extremamente potente, mas doseável. Com 193 kg de peso, um banco que é mais baixo, cerca de 30 mm em relação ao da MT-09, está acessíveis 810 mm do chão e disponível, como já disse, em duas cores. A Yamaha XSR 900 custa 11.650 euros. Sem dúvida um preço extremamente competitivo, numa categoria que é também ela extremamente concorrida. Nakeds de elevadas performances não faltam, que tenham uma imagem clássica tão bem conseguida, é que não há muitas. Se gostou do que viu e ficou com curiosidade em saber mais, pode ler o teste completo publicado no site motox.pt, neste link aqui em baixo. Já sabe, não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui no YouTube.